Agora vamos perceber os cuidados a ter no verão com o nosso corpo, também com a nossa voz que sofre tanto com os erros que cometemos. É sai da água, entra, é aquelas vibraçõezinhas, como as pessoas dizem, são as bebidas frias. Vamos lá ver o que é que temos que fazer pelo caminho. Olá, Carolina Caldeira, boa tarde. A nossa fisioterapeuta e que veio hoje bem acompanhada com o Marco Aveiro, terapeuta da fala. Portanto, com o Marco já estou a ver que vai ser a parte da voz, não é? Basicamente, Carolina. Mas o verão tem muitos desafios para nós e temos que nos consciencializar de como conseguir contorná-los, não é? Sem dúvida. Para já porque há uma diferença climática, as temperaturas estão muito maiores no verão do que no inverno, portanto há calor, e associado ao calor há desidratação. E nesta altura também há uma maior procura de exercício físico, uma maior procura das pessoas, um maior desejo na prática de exercício físico, e é preciso ter alguns cuidados, porque senão podemos ter algumas lesões associadas à própria desidratação. O nosso corpo é constituído maioritariamente por água, portanto é importantíssimo nós nos mantermos sempre hidratados na prática do exercício, seja antes, seja durante ou seja após a realização da atividade física. Porque o mesmo exercício que fazemos ao longo do ano, no verão, terá outro impacto. Sim, sem dúvida. Até porque, principalmente quando falamos em atividades ao ar livre, é importante nós termos atenção qual a altura do dia que nós vamos escolher para a prática dessa atividade física. Claro que devemos procurar alturas mais frescas, antes das 10 da manhã, por exemplo, e depois no horário da tarde, depois das 17 horas da tarde. São os períodos em que o sol não estará tão quente e em que o tempo não estará tão quente. Depois também termos em atenção a proteção da nossa pele também, portanto nós ao escolhermos esses horários estaremos também a proteger a saúde da nossa pele, que também é muito importante, isto na prática de atividades físicas ao ar livre. Claro que tanto em espaços mais interiores não se coloca esta questão, mas por exemplo agora está tanto na moda as corridas e os trails, é preciso as pessoas terem noção desta questão e escolherem horários adequados. E hidratar mesmo sem ter sede. Hidratar mesmo sem ter sede. Que às vezes pensamos, não, vou aguentar mais um bocadinho, sem só beber quando precisar. Isso também é muito importante para a voz. A hidratação é importante, porque nós quando transpiramos perdemos sais minerais, perdemos água e temos que repor aquilo que perdemos. Às vezes até há pessoas que se sentem estonteadas e com tonturas porque perdemos sódio, que é um mineral, e o sódio dá essa sensação, a perda de sódio dá essa sensação de estonteamento. Claro que a hidratação também é fundamental para a voz, e aqui o Marco poderá elucidar melhor do que eu. Acho que, tendo em conta este mote do verão, acho que passa exatamente, essencialmente pela hidratação, que as cordas vocais precisam de ser lubrificadas para que o seu toque seja menos agressivo. E é essencialmente por aí, essencialmente ter o cuidado da ingestão de água, ter cuidado com a exposição aos ares condicionados, ter cuidado... Porque a tendência é essa, estou cheio de calor, vou ligar o ar-condicionado. Exatamente, e depois corremos o risco de ressecar toda a mucosa e aumenta a necessidade de ingestão de água, ou deveria exigir esse aumento. Ou num dia de muito calor vamos lá buscar uma aguinha fresquinha, ou um refrigerante ou um gelado, pois. Sabe bem, não sabe? Sabe bem. E então e lá dentro o que é que acontece? Se for para usos prolongados da voz, claro que vai ter alguns efeitos adversos, que pode causar algum choque térmico, no caso das cordas vocais estarem quentes e depois apanharem algum alimento mais frio, pode causar alguma irritabilidade a nível do trato vocal e mesmo ao contrário também elas estarem frias e depois passar para um uso prolongado da voz mais exagerado, que também poderá causar ali alguns efeitos. Portanto, as bebidas e tudo o que consumirmos ser uma temperatura próxima à nossa, não é? Sim, o quanto mais natural possível. Se bem que não apetece, porque no verão queremos as coisas mais fresquinhas, não é? Sem dúvida. E Sofia, ainda bem que o Marco fala disso, porque muitas vezes as pessoas também consomem outro tipo de bebidas, nomeadamente as alcoólicas, ou com cafeína, ou mesmo café, e são tudo bebidas que irão provocar um aceleramento na desidratação. E não é bom consumir essas bebidas, quer sejam alcoólicas, claro que beber uma cerveja fresquinha sabe muito bem, mas não irá estar a contribuir para a hidratação, quer algumas bebidas mais gasificadas, portanto a mesma questão, também contribuem para a desidratação, e o mesmo acontece também para as cordas vocais. Exatamente, que também depois acarreta o refluxo gastroesofágico, que também não ajuda nada na lubrificação das cordas vocais e no seu contacto, podem ficar ali um bocado mais irritadas. Pois, porque há pessoas que dizem, eu não percebo porque é que tu sempre rouca no verão. Pois, exatamente. Principalmente os professores, nesta altura do ano, que chegam às férias, depois de todo o ano letivo de maus usos e de abusos vocais,
chegam a esta altura do ano cansados e não tomam medidas e depois continuam com os seus maus usos ou ainda os pioram e depois quando voltam ao novo ano letivo reclamam sempre no início que têm muitas dificuldades a nível de voz, exatamente por deviam aproveitar este período agora para descansar um bocado a voz, ter os cuidados que se deverá ter, que devem ter sempre, mas essencialmente nesta altura devido ao calor, devido à desidratação e tudo o que foi falado. Mas, acima de tudo, para quem utiliza a voz como ferramenta de trabalho, deviam ter sempre o aconselhamento e esses cuidados. Mimar a voz, não é? Exato. Os aquecimentos, a hidratação, tudo isto, o trabalho de casa que devemos fazer. Sempre. E a comunicação da voz. Não só no verão, todo o ano, mas sim, essencialmente passar pelos bons hábitos vocais, que é o que nós chamamos de higiene vocal, e também depois passar pelos exercícios, pelo aquecimento, pelo arrefecimento. Normalmente as pessoas ouvem muito a falar do aquecimento vocal e depois esquecem-se um bocado da parte do arrefecimento, que também é fundamental. Porque é um músculo, basicamente, como qualquer exercício. Como qualquer exercício. Exato, que a Carolina com certeza há de aconselhar, há sempre que ter o aquecimento e há que ter sempre o arrefecimento, os alongamentos, por assim dizer, que também na voz é fundamental. E isto é muito engraçado porque aplica-se muito, o Marco dizia bem que devemos tratar da voz o ano inteiro e o mesmo com o nosso corpo, nós devemos praticar exercício o ano inteiro e não apenas no verão, que é um erro que muitas vezes é cometido. Às vezes pessoas que nunca praticaram atividade física e decidem começar a praticar, ter alguns cuidados especialmente com alguns grupos específicos, nomeadamente com os diabéticos, com quem possa ter hipertensão arterial, com a terceira idade, portanto com os idosos, que são grupos muito mais suscetíveis a sofrerem dos riscos do calor e a sofrerem até mesmo de desidratação. Muitas vezes as pessoas quando são obesas e querem começar é preciso um aconselhamento sério. Sim, claro que sim. Claro que sim. Não podem começar logo a querer correr 1 hora ou correr 2 horas porque não é aquilo que é mais adequado. Um erro que se comete muitas vezes também é no uso de roupa e de calçado que não são apropriados, roupas, as pessoas pensam que por vestirem mais roupa e por transpirarem mais que vão perder mais peso, e isso é uma ideia errada, e no verão é muito importante termos cuidado e utilizar roupas que sejam respiráveis, roupas que sejam largas, roupas que sejam confortáveis, porque se nós utilizarmos uma roupa apertada ou uma roupa que não seja respirável, vai acelerar ainda mais a desidratação. E até se vê também muitas pessoas a colocarem, por exemplo, películas aderentes, ainda se vê, eu pensava, ainda se continua a ver isto, a utilização de película aderente ou aquelas para manter a carne fresca, mas não, lá está, acelera, não vai haver ali uma transpiração, não vai haver uma libertação e vai acelerar ainda mais a desidratação. Portanto, terem atenção. Outra ligação que ninguém faz à voz também é essencialmente esta de ter o cuidado com o que vestir. Talvez ia dizer que meteu película durante Esperemos que não. Esperemos que ninguém chegue a esse ponto. Mas a roupa também é fundamental na produção de voz, essencialmente porque a respiração é toda a grande base da produção vocal. E se nós temos alguma roupa que não nos sintamos confortável, que faça com que tenhamos uma má respiração e uma má postura, terá certamente também implicações na voz. Pois, porque quando a respiração séculos usavam os corpetes, aquelas vozes também deviam estar assim fantásticas. Ficavam com algumas alterações. E o Marco falava muitos desmaios. Também. E o Marco falava também da respiração e temos aqui mais uma ligação. Nós quando praticamos exercício, e ainda para mais no verão, é preciso que as trocas sejam feitas, as trocas gasosas sejam feitas de forma correta e é preciso nós inspirarmos pelo nariz para podermos filtrar todas as partículas e expirar pela boca para que a troca de oxigênio seja mais rápida. Mas a tendência das pessoas é, para além daquele hiperventilar, dizer prender um pouco porque eu vou ter a respiração. Exatamente. E também não é bom para a nossa voz. Também não é bom para a voz. Já ia entrar aí na produção de voz enquanto fazemos exercício físico, que também não é aconselhado, exatamente pelo esforço que já estamos a fazer e também pelo não controle, não dizer pelo descontrole, mas pelo não controle da respiração enquanto estamos a fazer exercício. Essencialmente em aulas em que os instrutores começam com muita força. 1, 2. Isto é uma agressão excessiva às nossas cordas vocais
que pode causar alguma lesão. Portanto, não devemos falar, não devemos apenas respirar. Apenas respirar, sim. Centrar nessa respirar, parte. deixar-o falar para quando acabar o exercício. A dar disso fica sempre ao fim, não é? Fica tudo Carolina, e outro aspecto que às vezes as pessoas se queixam, mais nesta altura do verão, também são as queimbras. Não é? Lá está, Sofia. As queimbras muitas vezes podem ter a ver com uma alimentação que não seja adequada, mas também está muito associada à perda de sais minerais, ou não termos sais minerais. E se nós não repomos, exatamente, se nós não repomos depois a hidratação, há uma tendência maior para que haja queimbras e até mesmo para que haja lesões musculares, porque o nosso músculo é constituído na grande maioria por água e se nós não hidratarmos, e muitas vezes as pessoas chegam à minha consulta que estavam a fazer um agachamento no ginásio, por exemplo, e sentiram alguma coisa a esticar. Eu pergunto, tem bebido água? Eu não bebo muita água. Se calhar um dos motivos, não digo que possa ser só esse, mas se calhar um dos motivos é de facto a falta de hidratação. E que depois pode levar a lesões musculares e até mesmo episódios de queimbras desagradáveis pela perda de sais minerais. Exatamente. E nada de películas. Não. Nada de películas. Não, porque isso faz perder água. Nem películas, e portanto, nada que possa prejudicar a nossa transpiração correta e as nossas trocas gasosas, porque a nossa pele também respira e precisa de respirar adequadamente. Portanto, vamos lá ter um verão saudável e feliz. Obrigada por cá vir. E um excelente verão para ambos. Igualmente também, sim. E quanto a nós, temos um curtíssimo intervalo pela frente, mas já voltamos. Até já.